Os 144 anos do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. E, antes de passar a palavra ao Sr. Professor Gama Lima, eu desejo mencionar os componentes desta mesa, que são, à minha direita, o Professor Francisco da Gama Lima Filho, o Presidente do Conselho Deliberativo do Real Gabinete Português de Leitura, Sr. Saldanha de Vasconcelos, o Sr. Vice-Presidente Emérito António do Nascimento Cotas e o Sr. Comendador Carlos dos Santos. E à minha esquerda, o Sr. Comendador António Rodrigues Tavares, Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, o Sr. Dr. António Gomes da Costa, Presidente da Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras, o Sr. Dr. José Augusto Duval, Diretor-Geral da Agência Financial Caixa Geral de Depósitos, e o Sr. Dr. Pizarro Loureiro, Presidente do Liceu Literário Português. Eu próprio não me apresento, com todo o gosto, a palavra ao Sr. Professor Gama Lima. Excelentíssimo Sr. Dr. Borges de Freitas, digníssimo Cônsul-Geral de Portugal, nesta muito nobre e leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Meu caro Presidente Antônio Rodrigues Tavares, meu também Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Saldanha Vasconcelos, meu querido Presidente Antônio do Nascimento Cotas, que se reveste na sua bondade e da luminosidade do seu cristianismo. Meu Presidente Carlos Santos, que aqui representa uma das irmãs do Real Gabinete Português de Leitura, a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros Dom Pedro V. Meu caro professor, que eu leio com frequência, Pizarro Loureiro, que representa o Liceu Literário Português, em cujo centenário tive a honra de promover uma sessão solene na Assembleia Legislativa deste Estado. Prezado amigo Dr. José Augusto Vale, do Centro de Turismo de Portugal, como já foi também, ao que parece, da Caixa Geral de Descontos, na sua capacidade de adaptar e realizar-se. Deixei por último o mais jovem, caríssimo amigo, Presidente Antônio Gomes da Costa, o primeiro vice-presidente que nesta casa foi colocado no centro de estudos, ficando praticamente como que a orientar as atividades iniciais daquele empreendimento. Minhas senhoras e meus senhores, eu lhes confesso que o Real Gabinete Português de Leitura correu um grave risco na noite de hoje, ao trazer-me uma vez mais a condição excelsa de ser aquele responsável pela oração congratulatória que marcasse o seu aniversário. Primeiro, eu gostaria de evocar um fato singular pelo que pude perquirir nas crônicas. Só dois eu vi falando e um terceiro despontou nesta mesma efeméride ao longo do tempo. Um aqui está, o professor Manuel Ferreira de Castro Filho, sem dúvida uma das glórias desta casa, do magistério brasileiro e responsável por trabalho. Outra que não veio, mas estará sempre conosco, ainda vive, é Austregésilo de Ataíde, este extraordinário exemplo de brasileiro com sangue português e a mestiçagem indígena, que a esta casa também veio duas vezes, e é que me referirei daqui a pouco. O terceiro foi o senador Joaquim Nabuco, aquela extraordinária figura do Império, uma das mais expressivas na campanha abolicionista, e que a esta casa, na inauguração de 22 de dezembro de 1888, eu diria, na segunda inauguração, aqui compareceu pela segunda vez para definir, excelentíssimo senhor Cônsul-Geral, este edifício como formado de estrofes e lusíadas, para defini-lo e como que definindo a obra do Real Gabinete como a petrificação daquela onda de patriotismo exaltado que dominou Portugal na fase áurea dos descobrimentos. Portugal de Dom
Manuel Venturoso. Portugal de Lisboa, praticamente a capital do mundo, a que convergiam, como empório universal que era, embarcações de todas as plagas e de todas as bandeiras. Pois bem, é nesta contingência que me encontro, falando ao nível de homens como os que acabo de citar. E aqui comparece alguém que apenas tem uma qualidade, que exibe e dela se ufana, de ser um amigo de Portugal. E é nesta qualidade que quero trazer a minha mensagem. Trazê-la em tom diferente de outros, primeiro, porque de outra feita o auditório era mais amplo, do ponto de vista quantitativo. O que não, de modo algum, não desmerece o de hoje, porque do ponto de vista qualitativo estaríamos pelo menos em condições idênticas. Mas eu diria que nesta noite o tom que irei adotar diverge daqueles a que se acostumaram muitos os que têm sofrido das minhas comunicações ao longo de uma trajetória que se poderia definir em mais de 30.000 aulas ministradas como professor e não sei quantas conferências e cursos realizados tanto neste país e alguns deles fora do território nacional. Mas eu lhes pediria licença nesta festa aniversária para fazer um registro, em primeiro lugar, quanto a aniversariante, em segundo, quanto a uma presença, e em terceiro, o que eu digo e vou interpretar como sendo uma mensagem e um desafio. Notem bem, em primeiro lugar, eu lhes peço licença para falar do aniversariante, porque talvez nem todos lhe conheçam determinados aspectos. E este aniversariante, no 144º aniversário, aqui se apresenta como um monumento vivo e palpitante, uma obra impressionante, a primogênita das associações portuguesas surgidas no Brasil após a independência. E esta primogênita desponta de que forma? Aí aparece aos trejeiros de Ataíde numa das suas observações. Os portugueses pensaram em fundar uma biblioteca. Foi com a biblioteca que eles se apresentaram depois daqueles momentos difíceis de convivência após o 7 de setembro, com algumas mágoas e alguns dissabores. Pois bem, esta biblioteca que ele interpreta como uma arca sagrada, em que se iriam incluir e se iriam guardar os tesouros dos remédios da alma. Que maneira melhor de se apresentar a um país, diria então, a 10 de setembro de 1837, quando se inaugura a sua primeira sede com um núcleozinho de biblioteca, numa rua que não mais existe, a Rua de São Pedro. E justamente no número 83, praticamente na paróquia de São Pedro, lá estava o doutor José Marcelino da Rocha Cabral, para chamar a atenção que o que se pretendia com esta obra, em primeiro lugar, era algo para o aprimoramento do espírito. Era mais ainda para o entretenimento. E buscava dar a esta obra uma estrutura que talvez nenhuma outra no Rio de Janeiro ou no Brasil tivesse. Porque a biblioteca não só iria trabalhar com um catálogo de obras selecionadas, como daria prioridade aos autores portugueses. E numa época em que quase não vinham jornais para o Brasil, isto em 1837, ele mandava tomar assinaturas de 3 jornais de Lisboa, 2 jornais do Porto, 2 jornais de Londres, 2 jornais da França e um de Buenos Aires. Esta evocação eu faço como homenagem aos homens do passado. Porque também, ao fazer a sua comunicação, eles diziam aos outros: congratulo-me por termos tido a ideia de instituir uma biblioteca para o entretenimento e para o aprimoramento cultural, e para a transmissão dos valores que se encerram na civilização portuguesa. Vejam bem, e dizia mais: se soubermos organizar este estabelecimento, se pudermos dar a estrutura que visamos com os objetivos que colimamos, poderemos dizer, em primeiro lugar, que os portugueses do Rio de Janeiro serão vistos de outra forma, por este povo amigo e generoso que nos acolhe e abriga, que nos ajuda a aumentar as suas e as nossas riquezas, ao mesmo tempo em que lá em Portugal dir-se-á que os portugueses do Rio de Janeiro são beneméritos da nacionalidade. E eu posso confiar justamente no selo patriótico dos meus companheiros de Portugal. Esta é a mensagem que eu lhes transmito
de há 144 anos atrás, apenas com a diferença de 4 meses. Portanto, sentem aí o que era a mensagem e o significado, o que era a posição do Real Gabinete Português de Leitura no momento em que as duas pátrias politicamente separadas mantinham-se já coesas naquilo em que Antônio Rodrigues Tavares, numa das suas elocuções, registra: a unidade espiritual entre Brasil e Portugal entronca-se no passado e projeta-se no futuro. E é também dele uma outra interpretação que fui colher, respigando os seus textos. Esta é: o Real Gabinete Português de Leitura, antes de ser um hino de glória a Portugal, é prova de dedicação ao Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, melhor definição não teria. E esta para o Real Gabinete. Mas para que sintam o cuidado do que foi a sequência de sacrifícios sem conta, de gente que enfrentava, partindo dos 197, 193 ou 189, acionistas, como se dizia, mas cujo número é variável, mas que já 10 de setembro de 1837 teriam mais 99 companheiros, o que se dizia da carência de recursos para alugar as sedes que se revezaram em Romaria, da Rua de São Pedro para a Rua da Quitanda 55, para a Rua São Beneditino, número 38, a busca da sede própria. O que se dizia? Era um empreendimento de extraordinária coragem, de homens dádivas, de homens oferendas, de homens que saíam daquele grupo de imigrantes portugueses tão mal compreendidos ao longo do tempo, tanta vez, mas nos quais ocorre um fenômeno que já assinalei certa feita na Assembleia Legislativa do meu saudoso estado da Guarabara. Parece que com a imigração e ao transpor o Atlântico, o imigrante aumenta de dimensão, cresce, avulta, adquire nova visão e novas altitudes. E é este homem que engrandece, capaz de dar e de doar, de oferecer quinhão do seu trabalho em benefício social, de obras desde as santas casas, as irmandades, os liceus, enfim, toda aquela série de benemerências como os asilos, como a Fundação Romão Duarte, ou como o Educandário Gonçalves de Araújo, só para citar alguns exemplos, ou estas extraordinárias organizações, de que algumas têm aqui os seus representantes, e outras tantas casas de portuguesas, que todas elas têm a sua razão de ser, na afirmativa admirável da presença de Portugal, na nostalgia dos filhos da região de Lafões, de onde procede o vice-presidente Vitorino Figueiredo Campos, este poeta de Vouzela, a quem vou recorrer neste momento para mais uma definição do gabinete. Ao ensejo do lançamento da pedra fundamental, depois de uma luta heróica para conseguir recursos, comprando 4 fatias de terreno, que juntas deram 22 metros e 50, e se estiver equivocado na dimensão, corrija-me, professor Castro Filho. O fato é que com esses 4 lotes, mandou-se vir de Portugal uma pedra fundamental. E o que diz Vitorino Campos de maneira hábil, e mais do que hábil, uma visão admirável do que ocorrera naquela data, quando, comemorando o tricentenário de Camões em 1880. Ao lançar-se a pedra fundamental, dizia ele, era como que projetar a ideia força. Ideia força representada por aquele pedaço autêntico de Portugal. Ideia força arrancada de Alcobaça, da Batalha, dos Jerônimos, da Torre de Belém, porque aqui iria viver Portugal através do tempo, com os seus valores, com as suas glórias, com os seus heróis, com os seus trabalhadores, com os seus santos, os seus navegadores, os seus guerreiros e os seus poetas. Essa era a realidade incontestável e incontrastável da presença perene de Portugal. Mas aí, eu não me quero alongar, faço sinal à presidência, caso isto esteja a ocorrer. Mas eu gostaria de registrar mais ainda o admirável esforço para chegar àquilo em que nós nos encontramos. Trabalho impressionante de arrecadar dinheiro, de conseguir dádivas, de contrair dívida, que uma das características deste Real Gabinete, excelentíssimo senhor Cônsul-Geral, é de que os seus diretores pagam para serem diretores. Eles formam aquele grupo de administradores sem salários
a que se referia Carlos Malheiro Dias. Esses administradores que despontam nas várias instituições e que, como brasileiro, eu estou como que a lamentar ao longo dos últimos decênios, estão diminuindo em número, porque em número estão diminuindo os imigrantes que vinham de Portugal para enriquecer o Brasil, formando a camada mais íntima da nacionalidade brasileira, o cimento mais sólido da nossa nacionalidade. Pois bem, esses homens conseguiram recursos e com uma coragem quase de arrojo e temeridade, contrataram a construção deste prédio. E aí outra prova de sabedoria. Que estilo da arte, que estrutura arquitetônica, que mensagem. É só examinar o que eu considero hoje uma das mais notáveis publicações do gabinete. Fundamentos e atualidade do Real Gabinete Português de Leitura. Também promoção da diretoria, cujo presidente aqui se encontra, onde se vai verificar que esta escolha entregue, como foi o arquiteto português Rafael da Silva e Castro, foi de se montar este prédio, no estilo chamado de manuelino, que é a soma de todos os estilos de Portugal. Aquele Portugal talhado à espada, aquele Portugal que surge no monumento de Alcobaça, no vigor daquela expressão das lutas bárbaras de Afonso Henriques, mas de afirmação nacional. No Portugal que já vem mais requintado naquele convento de Santa Maria da Batalha, em que o gótico inglês se refina até chegar às capelas imperfeitas. Naquele Portugal que se define também naquele convento de Cristo em Tomar, cuja janela chegava a encantar Gustavo Barroso na busca de uma interpretação. Ou então na dos Jerônimos, ou da Torre de Belém, uma nau de pedra encravada junto ao Tejo, como que a partir para novos descobrimentos. Juntando todos esses estilos, veio-los aqui reunidos no estilo manuelino, como que modernizado. As mensagens náuticas, a presença dos vários grupos étnicos que formaram Portugal, os arabescos, aqueles que deixaram a marca mourisca em Portugal, as mensagens matemáticas dos hebreus, todos os legados que formam este síntese, tudo isso se encontra neste Real Gabinete Português de Leitura, a respeito do qual, neste momento, valendo-me de estar a palavra a mim depositada e a mim confiada, eu sugeria que fizesse uma separata para fornecer a turistas do trabalho do professor Castro Filho, descrevendo cada pormenor desta obra, que é toda ela uma coletânea de primores. Conhecer o Real Gabinete Português de Leitura naquilo que ele representa, no prédio, no que são aqueles admiráveis esforços para uma biblioteca com 250 mil volumes. Sicut-acies ordinata, diríamos antigamente, enfileirados como soldados em batalha, em 1521 prateleiras, no que representam as bibliotecas encravadas e aglutinadas pela biblioteca do gabinete, como a Camiliana, como a coleção Camoniana, no que representa de tesouros de obras raríssimas, para depois passarmos para a coletânea de arte. Pinturas de Valhoa, de Oswaldo Teixeira, bustos diversos, coleção de medalhas, e mais ainda, o gabinete é escrínio e é santuário, coletânea de relíquias, coletânea também de recordações, do manuscrito de Amor de Perdição de Camilo, do manuscrito do brasileiro e português ao mesmo tempo, Antônio Gonçalves Dias, no seu dicionário tupi, e de um manuscrito de outro, extraordinário brasileiro, filho de português, e mulato, mas para a honra de todos os mulatos e africanos, aquele grande intelectual, Machado de Assis, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Mais ainda, aqui se encontra o livro de ouro que deveria ter sido oferecido a Eduardo Cardoso de Lemos, lá guardado como que numa vitrine especial, num nicho sagrado, porque ele não pôde assistir à inauguração da obra que tentara construir. Preparado para ele, vitimado como foi na sua terra natal, em Viana do Castelo, em 1884. Os seus amigos do Brasil mantiveram lá o que é mais notável das mensagens de aqui dentro. E que seria interessante um dia desdobrar em mais algumas observações
para mostrar a grandeza dos homens de Portugal que naquela época inaugurava o Real Gabinete Português de Leitura. A segunda parte, eu diria ainda sobre o Real Gabinete, além dos primores artísticos, de que o mais expressivo é aquele da independência, é aquele que assinala o altar da paz. É aquele que veio como presente de Portugal para o Brasil, adquirido pelos portugueses para oferecerem este Real Gabinete. Confesso-lhes que, chamado uma empresa de seguros para avaliar-lhe aquilo que poderia ser o prêmio contingente numa hipótese de desaparecimento, os seus técnicos declararam: não há como mensurar o valor desta obra, porque é única. Mas não única apenas por ser singular, única pela série admirável de mensagens artísticas que se encontram neste altar da pátria. Pois bem, é isto que se encontra numa das definições do gabinete. Agora, nas suas obras, desde a história da colonização portuguesa do Brasil, com Albino de Souza Cruz e Carlos Malheiro Dias, desde o surgimento do Centro de Estudos com Antônio Saldanha Vasconcelos e de outro que eu evoco com saudade, Antônio Pedro Martins Rodrigues. Esse Centro de Estudos que tem aqui o seu vice-presidente, Joaquim da Costa Pereira Pinto, e o seu primeiro vice-presidente em Antônio Gomes da Costa, que já ministrou em 11 anos 121 cursos, com 30 mil inscrições, sendo que 80% das inscrições são de professores ou de professorandos, transformados em multiplicadores das ideias aqui auridas, nos cursos, nas mensagens do Real Gabinete. Mas ainda as comemorações diversas, até chegarmos à fase de Antônio Rodrigues Tavares, o homem a que a providência concedeu, e a sua diretoria, uma missão extraordinária na vida deste gabinete. Marcado como menino de Baião ou das suas planuras lá no distrito do Porto, como um neto do Arraiz do Douro que aqui chegou pequenino, lutando com extrema dificuldade para se afirmar, trabalhando no comércio, mais tarde caixeiro viajante, eilos depois empresário, é este Antônio Rodrigues Tavares, um dos poucos estrangeiros agraciados com uma comenda do Brasil, que só se dá em casos raríssimos, e ele a tem pela Fundação Rotária que ele idealizou para todo o território nacional, além de ter os galardões de haver lutado com extraordinário desempenho em favor deste padrão de luso-brasilidade que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antônio Rodrigues Tavares. Neste gabinete, se me alonguei um pouco mais antes de chegar ao desfecho, para marcar a presença e a mensagem. Eu lhes diria, é o responsável porque se acabasse ou para que se acabassem as tormentas e os tormentos no Real Gabinete. Ele, com a sua diretoria, os seus companheiros e que a maioria que se encontra presente, realizaram juntos esses homens a campanha de consolidação e independência financeira do Real Gabinete. Campanha cheia de méritos, campanha expressiva e que pode garantir esta intimidade, que alcance o topo do século e penetre no próximo século sem os tormentos que ocorriam há quase 100 anos atrás. Mas como se não bastasse, além da publicação de fundamentos de atualidade do Real Gabinete Português de Leitura, nós temos a atuação de Antônio Rodrigues Tavares no que foi a programação soberba das comemorações do quadricentenário da morte de Camões. Cursos, conferências, exposições, edições diversas e realização aqui de discursos notáveis, com o do ministro João Lira Filho, que deve ser transcrito como um primor literário. Discursos como o do ministro Pinto Balsemão, ou como o do presidente da República Federativa do Brasil, o senhor general João de Figueiredo, e o próprio discurso do presidente desta casa. Em tudo isso, formando um conjunto, como naquelas arrancadas de antigamente, quando se colocavam 170 homens a bordo das 4 naus para voltarem 50 com Vasco da Gama. Os companheiros lutando e alguns caindo, e alguns, como ocorreram nesse período que conheço o Real Gabinete, perdas sensíveis desde Antônio Pedro, a Leonardo Jorge Pessoa de Magalhães, o poeta e escritor da Voz de Portugal, um Franklin Bebiano Cepas da campanha também de
se realizou no sentido da consolidação financeira. E este Pedro Ferreira da Silva, secretário ilustre e responsável pela publicação de Fundamentos e Atualidade do Real. Se não buscando um outro pensamento interessante do presidente da Academia Brasileira de Letras. Somos territorialmente grandes, mas somos possivelmente ainda maiores graças aos valores espirituais que foram transfundidos pelos portugueses aos seus filhos nascidos na América. E quem venha para o Brasil, procedendo de outras origens e outros povos, e não se imbua desses valores, não poderá jamais se ajustar à nossa nacionalidade. Pois bem, este Real Gabinete foi fundado, e o seu centro de estudos também, e as outras agremiações portuguesas da mesma forma, como o Liceu Literário, ou como a Beneficência Portuguesa, ou como a extraordinária Caixa de Socorros Dom Pedro V, pensando nesses valores, cogitando desses valores, que são o que vou definir como valores eternos, valores permanentes, valores verticais, que é de acompanhar a humanidade através do tempo. Porque os nossos povos, de aquém da Lemar, e diríamos mais, se fosse outros os tempos, das terras de conquista, sofrerão embates, entrechoques, alterações e mutações políticas. Tudo isso poderá ocorrer como ocorreu na história de Portugal entre 1580 e 1640. E Portugal surgiu e despontou com Dom João IV na afirmativa radiosa que os brasileiros esperavam, que já haviam eles próprios tentado expulsar o invasor holandês. Mas esse mesmo rei de presente aos brasileiros manda um só homem. Francisco Barreto de Menezes, o general, que aglutinando as forças, pôde levar os holandeses às derrotas sucessivas de Guararapes e à expulsão final do território nacional. Pois bem, da mesma forma, Portugal tem transpondo crises como as do século XIX, do início deste século, de há poucos anos atrás, mas não nos esqueçamos que, acima de tudo, o que não interessa, bem, se não mais do que tudo, é o povo português. Os regimes passam, as ideias se ajustam. Agora, é preciso para isso que todos nós nos compenetremos de que há uma mensagem final que nos cumpre preservar, difundir, divulgar e por ela lutar. É a mensagem da preservação dos valores sem perder a ideia da adequação no tempo, sem deixar de lado as perspectivas da evolução, para não nos distanciarmos como aqueles velhos carrancudos de antigamente, que não entendiam as pretensões dos seus netinhos, dos seus netos, no despontar da maioridade. Há necessidade da defesa desses valores, porque eles são eternos, mas ao transfundir esses valores, como lembra os trejeitos de Ataíde, na manutenção daquilo que é a nossa maneira de ser, de pensar e de agir, nós devemos manter aqueles que nos cercam informados do imenso legado, das glórias, das expressões culturais, de tudo aquilo que representa Portugal no mundo e na história universal. É isto que eu lhes trago como mensagem, e é a mensagem dos tempos novos no Real Gabinete Português de Leitura. Para terminar, excelentíssimo senhor cônsul-geral, declarando que ao terminar eu faria questão de registrar que o Real Gabinete pode, no dia de hoje, também dar o início a um festejo de um cinquentenário de uma das suas irmãs aqui nascidas, a Federação das Associações Portuguesas, que a 14 de agosto completa 50 anos, e aqui viveu 42 anos abrigado desta casa. Federação que agora, como é federação nacional evidente, trabalha no outro plano, enquanto o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro tem o seu campo de ação específico, sem que haja choque, sem que haja incompatibilidade, sem que haja ciúme entre as instituições, que todas elas trabalham ao ritmo de um mesmo ideal, de bem servir ao Brasil, do amor a Portugal. Mas eu lhes diria ao final que a mensagem é muito séria, porque cabe a nós, portugueses, permitam-me que me inclua entre eles, ou luso-brasileiros, como é o meu caso, pensar e manter firme esta convicção,
e que há no mundo entre as obras-primas de Portugal. Além dos Lusíadas, aquela perspectiva de outras fundações, de que uma é seu privilégio. Portugal soube gerar a maior nação da latinidade, a mais numerosa latinidade, maior nação incluída dentro da catolicidade. Este Brasil de 120 milhões de habitantes. Este Brasil que se identifica com Portugal, porque seus céus foram espetados pelas torres das igrejas de Castro Filho, construídas pelos portugueses. Em nossas diferentes áreas surgem os templos ao Bom Jesus, o culto a Santa Maria, a Nossa Senhora, sob os suas várias denominações, mas, sobretudo, duas que representam o mundo. Uma, a Nossa Senhora da Aparecida do Brasil, e outra, a Nossa Senhora da Aparecida do Minho, que encontrei coincidência